Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mostrar uma solução para um dos problemas que a gente passou no questionário, né? Que é o problema de limite de velocidade, tá? Então, o problema de limite de velocidade tem como enunciado, né? O quê? Vamos dar uma lida aqui na descrição, né? Depois a gente vê o formato de entrada e o formato de saída. O que é que diz a descrição? Que devido ao grande número de acidentes ocorridos recentemente na rua principal da cidade, um sistema de radares será instalado para multar os condutores que excederem os 50 km por hora permitidos. Então, a velocidade permitida é até 50 km por hora. Aqueles que excederem a velocidade, mas estiverem no máximo 10% acima do limite, serão multados em R$ 230. O que é que significa isso? Até 10% acima de 50 km por hora, ou seja, até 55 km por hora, a multa será de 230. Então não importa se é 51, 52, 53, 54 ou 55, a multa é fixa, é 230. Já os condutores que excederem a velocidade permitida em até 20%, ou seja, 20% de 50 é 10. Então, 10 a mais em relação a 50 vai ser 60. Então, esses vão ser multados em 340. Então, da mesma forma, né, até 10% é 230, passou de 10%, mas não passou ainda de 20%, é 340 reais. Tá? Caso a velocidade do motorista exceda o limite em mais de 20%, ou seja, mais do que 60 km por hora, né? Então a velocidade foi 61, 62, assim por diante, ele terá que pagar uma multa, só que essa multa vai ser proporcional à velocidade que ele excedeu. Então, uma multa de 19,28 para cada quilômetro por hora, né, que foi excedido. Então, isso daí, né, em relação a quê? Em relação aos 50 km por hora, né? Porque a velocidade permitida é 50. Então, se ele chegou a 61, significa que ele tem 11 km por hora acima do limite permitido, certo? Então, na nossa solução, a gente vai ter que cuidar dessas situações diferentes, tá? Então, vamos escrever, né, isso aí utilizando funções, né? O objetivo desse questionário foi justamente trabalhar com funções. Então, ele sugere que seja criada uma função chamada calcular multa, tá? Que você dá para ela a velocidade e ela vai simplesmente calcular para você, né, o valor da multa que o condutor terá que pagar, tá? Então, como entrada, esse programa deve receber um valor inteiro e retornar como saída um valor real, sendo que esse valor real é o que? A multa que será aplicada a este condutor, né? Então vejamos, se você der uma entrada de 55, qual é o resultado esperado? A multa ser 230 reais. Só que observe que ele fornece como saída aqui uma que seja com duas casas decimais, ok? Então vejamos, vamos começar o nosso programa, tá? Eu vou abrir e vou programar aqui com vocês no idle, tá? Então vou abrir aqui o idle, abrir o idle e vou criar, venho aqui em File, New File, vou logo salvar, né? Salvar como, Save As. Então, vou salvar como limite, certo? No caso, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Bom, então, como a gente recorda lá do programa, vamos colocar aqui nos comentários, né? Eu tenho que tratar o caso de o normal, né? Que seria até 50. Tem uma situação que é 10%, né? Até 10%, que seria até 55. E tem outra situação, que é os 20%, que seria uma velocidade de até 60, certo? Bom, caso seja acima de 60, a conta é um pouquinho, né? Ou seja, se for maior do que 60, a conta é um pouco diferente.
Aí a gente volta aqui para o problema e ó, dá uma olhadinha na especificação. Ele diz o quê? Que vai ser 19,28 para cada quilômetro que foi excedido da velocidade. Então, no caso, seria o quê? 19,28, tá? Para cada quilômetro por hora, né? Por quilômetro acima de 50, tá? Então isso aí é o que diz o problema. Então vamos começar aqui. Foi definido que a gente teria que criar uma função com o nome calcula multa, né? Isso aí vocês podem observar aqui atrás, né? Que está o nome calcula multa. Então eu vou pegar esse nome e vou dar a função conforme está sendo solicitado, tá? Então venho aqui para o meu programa. A primeira coisa que eu faço é definir uma função. Como é que define a função? Def, tá? Então def calcula a multa. O que é que eu preciso para calcular a multa? Obviamente da velocidade. Eu vou chamar aqui de v. E aí vamos lá, tratar caso a caso. Eu vou copiar isso daqui, né? Vou botar aqui dentro da função, que aí a gente vai respondendo passo a passo. Se for até 50, o que é que eu tenho que retornar da função? Ó, se for até 50, eu retorno uma multa zero, porque o sujeito está, né, dentro das normas, tá? Então, vai ser um valor aqui zero. Agora, se não for, se o sujeito já passou do limite de velocidade, mas não excedeu esse limite em mais do que 10%, o que é que eu devo retornar? Devo retornar 230, ok? Agora, se o sujeito ele excedeu ainda esses 55, que corresponde a 10%, né, mas não excedeu os 20% sobre 50. Então ele vai retornar, minha função vai retornar uma multa de 300 e, vamos olhar aqui, 340, tá? 340. Ok? Qual é o último caso que está faltando tratar? Não está funcionando ainda, a gente está só montando a questão aos poucos. Qual é o último caso que está faltando tratar? É justamente o valor que é proporcional. Então, eu devo retornar, né, 19,28, né, para cada quilômetro que foi excedido. Então, como é que eu calculo isso? Eu não tenho V? Então, V... como é que eu calculo o excesso? É tudo que ultrapassar 50, né? Então, se eu tirar 50, o que vai restar é o quê? É o excesso de velocidade. Então, seria V menos 50. Certo? Que cuidado vocês têm que tomar aqui? Se eu deixar simplesmente dessa forma, ele vai primeiro fazer a multiplicação e depois vai fazer a subtração. E não é isso que eu quero. Eu quero que primeiro seja calculado o excesso de velocidade, né? No caso, a velocidade menos 50. E aí, em cima disso, é que eu vou calcular a multa. Ok? Beleza. Então, a princípio, a gente já tem aqui um meio caminho andado para a solução do nosso problema. O que está faltando? Está faltando, esquecemos de uma coisa importante, né? Que é a velocidade, certo? Que tem que ser lida, né? Então a velocidade, aí você vem aqui para o programa, para a especificação do de Huxley, e ele diz que é um valor inteiro. Então, eu vou ler um valor inteiro. E guardo aqui numa variável chamada velocidade. Em seguida tem a definição da função, que ainda não está concluída, certo? E o programa deve imprimir o quê? O resultado do cálculo da multa. Então eu vou calcular a multa, né? Passando quem? O valor da velocidade. Esse valor da velocidade, na hora que eu chamo a função, aqui dentro, na hora que estiver executando,
ele vai ser atribuído, né, vai ser associado à variável, ao parâmetro v. E dentro da função, v vai ter o valor que eu passei no momento em que a função foi chamada. Tá? Depois que ele executar essa função, ele vai retornar para o print o resultado. Tá? Então vamos lá. Ele vai entrar aqui e vai executar já esse return. Mas eu tenho que fazer um teste. Qual é o teste que a gente deveria fazer? Se, né, o valor de v for até 50. Como é que eu traduzo isso para o Python? Eu vou traduzir usando if. If v menor ou igual a 50 significa que o sujeito não excedeu o limite de velocidade. Nesse caso, eu retorno o valor 0.0. Tá? Agora, se o valor, né, quando eu retorno aqui, chamo return, ele simplesmente já retornou da função. Tá? Então, se ele não exceder a velocidade, ele retorna nesse ponto. Outra condição, se ele não excedeu os 10% de velocidade, como é que eu faço? Se o valor for menor ou igual a 55. Tá? Como se ele chegar no valor, né, até 50, que seriam valores permitidos, ele já retornou deste ponto, quando ele chega nesse outro if, tá, é porque ele com certeza é maior do que 50. Concorda? Então, maior do que 50. Pode ser 51, 52, mas pode ser maior inclusive que o 55, certo? Se ele for maior do que o 55, ele não vai cair aqui nesse if, ok? Mas, supondo que ele caia neste if, é porque ele é um valor entre 51 e 55. Tá? E eu devo retornar a multa 230. Faço a mesma coisa aqui, né? Se if v menor ou igual a 60. Se for menor ou igual a 60, ele retorna 230. Ok? Beleza. Caso contrário, né? Se o v, né, se sobrar alguma coisa aqui, certo? Ele simplesmente vai calcular proporcionalmente. Tá? Porque ó, esse primeiro caso aqui, ele calcula se é menor ou igual a 50. Beleza, se for menor ou igual a 50, está dentro da lei. Passou desse ponto, ele já está fora da lei. Então temos esses três casos. Se ele está fora da lei, mas não excedeu os 10%, paga só 230. Se ele está fora da lei, né, mas ainda não excedeu 20%, paga 340. Caso contrário, né, se ele excedeu 60, né, km por hora, que corresponde a mais de 20%, então vou calcular a multa proporcionalmente ao excesso de velocidade, que neste caso é R$19,28 vezes o que ele excedeu de 50 km por hora, tá? Cada quilômetro excedido. Então, eu faria o quê? Se, né, o V for maior do que 60. Mas parando para pensar, se ele for maior do que 60, se ele fosse menor ou igual a 60, ele já teria caído aqui. Se ele fosse, né, menor ou igual a 55, teria caído aqui. Se ele fosse menor do que 50, menor ou igual a 50, teria caído aqui. Então, se ele passou desses três pontos aqui, significa que ele, né, ele com certeza é maior do que 60. Tá? Então, seria desnecessário esse if aqui. Eu posso simplesmente retirar. Ok? Beleza. Então, teoricamente, minha função está funcionando bem. Tá? Vamos executar para ver? Então, vamos lá. O que é que eu preciso fornecer? Vou botar aqui uma velocidade que estaria ok. Então, ele 45 vai me dar uma multa de 0.0. Vamos executar novamente. Agora, considerando que ele vai tomar uma multa. 53. 53 vai cair no primeiro caso, né? Então, 230.0. Observem que o valor impresso aqui é 230.0. Mas a questão pede que seja impresso que valor? 230.00. Tá? Então,
Se a gente enviar a solução dessa forma, deveria dar um erro aqui de formatação. Então vamos lá. Vamos testar mais o caso de ser, né, menor ou igual a 60. Esse terceiro caso aqui, dos 20%. Então vamos botar aqui 58. Opa. Acho que ele imprimiu errado aqui. 58. Deu o valor de 340, tá? Tá ok então, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa estranha. Vamos supor que o sujeito passe em 61. Olha o que aconteceu. Ele tomou uma multa de 212,08. Isso está certo? Bom, pela lógica não deveria estar, porque ele, né, excedeu uma faixa superior de velocidade, porém está dando um resultado aí uma multa menor, certo? Então isso aí não é um erro do seu programa. Você seguiu especificamente, a gente seguiu o que está descrito lá no problema, tá? Então é uma questão de definição do problema que fez com que, né, a resposta desse errada. Mas vamos supor que a gente rode novamente e bote uma velocidade maior, né? Vamos supor que digitei sem querer aqui um caractere especial. Então, se eu botar aqui um valor de, vamos supor, 78, ó, ele já vai tomar uma multa de R$ 539,84. Então significa que para valores altos de multa, né, de velocidade, ele realmente vai ser proporcional. Mas vai ter um limiar em que ele vai ser menor do que uma multa, do que a faixa de multa anterior. Então isso aí não faz sentido, tá? Mas não é um problema seu, é um problema da especificação da questão, tá? Lá no The Huxley, que quem escreveu a questão, né, se esqueceu desse detalhe aí, ok? Mas nossa questão está ok. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, né, especificar, né, para fazer a formatação. Mas eu vou submeter a questão do jeito que está, para vocês verem como é que o The Huxley vai se comportar. Então eu vou enviar aqui a resposta, tá? Opa. Porque eu já tinha resolvido, tá? De outra forma, inclusive. Depois eu mostro essa solução para vocês. Vamos ver aqui. Tenho que selecionar o arquivo. Então vem aqui, limite.py. Vou escolher aqui a versão do Python. E vou enviar a resposta. Ele vai dizer que está errado. Tá? O programa não produziu a saída esperada. O que a gente vai fazer? Vem aqui, entra em submissões e vamos olhar aqui o que foi que ele disse que está errado. Aí ele mostra. Utilizada foi a entrada 55, a resposta esperada era 230.00 e a resposta obtida foi 230.0, certo? Eu poderia até corrigir o código aqui, tá? Vim aqui e mexer. Editar o código. E aí eu posso já mexer diretamente nesse programa aqui, ó. Vamos lá. Então tenho que botar a formatação, né? Percentual, ponto 2F, percentual. Então isso aqui formata o número, nesse caso aqui, esse número que está à direita desse operador, né, do percentual, e ele vai produzir para mim um número ponto flutuante com duas casas decimais, certo? Então eu posso tanto alterar aqui já direto no The Huxley, certo? E, né, enviar a resposta aqui novamente, ou posso simplesmente salvar essa mudança aqui, né? E enviar o arquivo novamente, tá? Eu vou fazer desse outro jeito aqui, direto pelo The Huxley, para vocês verem como é. Então eu venho aqui e clico em enviar a resposta. Vamos ver o que aconteceu. Ó, problema resolvido com sucesso. A questão que estava faltando era só a formatação, como eu tinha comentado com vocês.
Então essa questão está resolvida de uma forma diferente, ok? Bom, mas eu já tinha resolvido essa questão, né, de uma maneira diferenciada, né? Aí a gente vem aqui em submissões, vou mostrar para vocês, né, essa daqui, ó. Vejam que eu resolvi de uma forma diferente. Eu usei if e o elif. Mas a única diferença é que ao invés de eu aplicar um if, né, puro para cada um, eu estou usando o elif. Mas de forma geral aqui não vai fazer diferença, porque ele não vai continuar testando as condições, né, assim que ele caia na primeira que satisfaça. Então se ele cair nessa, ele já encerra a execução da função, porque ele dá um return aqui. Tá? Então tanto faz uma como outra, as duas são eficientes nesse caso. Tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Eu acho que já cobrimos aí essa solução, tá? E mistura um pouco aí de que vocês já aprenderam de execução condicional, né, com o if, elif e o else até, e definição de funções, ok? Então é isso aí, até a próxima solução de problemas.